Motoristas do transporte coletivo de Ribeirão novamente denunciam condições precárias de trabalho. Eles reclamam do ponto de descanso na rua Tibiriçá e também dos banheiros no terminal urbano Evangelina de Carvalho. Este motorista do transporte coletivo de Ribeirão não quis se identificar por medo de represálias. Ele está na empresa há quase 10 anos e reclama das condições de trabalho. Péssima, continua a mesma, a qual foi reclamada há um tempo atrás. Em relação ao ponto de apoio da rua Tibiriçá, os terminais sujos, a gente não tem como você deixar nada lá dentro da onde a gente tem um lugar, nosso ponto de parada, que não tem fiscal. E se eles limpam hoje, deixam bonitinho, é porque eles sabem que vocês vão lá. Chega amanhã, as condições continuam daquele jeito ou até pior. O ponto de apoio da rua Tibiriçá é onde os motoristas param, deixam o ônibus com os passageiros dentro e andam cerca de 100 metros para chegar no local de tomar água e ir ao banheiro. Só que eles têm apenas 5 minutos para fazer tudo isso. Lá sem comentários, né? Largar o ônibus do lugar em que eles querem que a gente larga, lotado de passageiro, né? E para você ir lá embaixo, para você pegar uma água, fazer as suas necessidades. Aí você tem o passageiro reclamando, brigando com o motorista, porque você vai parar ali, e muitos passageiros acham que a gente não acho que é robô, né? Acho que nós não tem que fazer nada. Então fica difícil. Aí você não tem a quem reclamar, você não tem a quem socorrer. Nós tentamos ouvir os motoristas para saber sobre a situação dos banheiros que eles usam. Se as condições mudaram depois da denúncia feita em setembro, que mostramos aqui a falta de limpeza e higiene. Mas eles não quiseram dar entrevista com medo de represálias. Eu não tenho autorização para dar entrevista também. Quem disse isso para vocês? Eu não sei, não posso dar entrevista. É uma determinação? Acho que sim, né? Acho que é a norma da empresa, infelizmente, mas tem. Eles receberam uma mensagem no celular que diz o seguinte: motoristas e funcionários não estão autorizados a dar entrevistas. Não estão autorizados também a permitir filmagem da imprensa. Caso haja insistência, a ordem é parar o ônibus imediatamente e contatar a gerência. Não pode dar entrevista? Por quê? Não pode? A gente se sente enjaulados, vamos dizer assim, né? Que a gente não consegue estar preso e não consegue sair. É assim que a gente se sente, infelizmente. Se a gente reclama, você é punido de alguma forma, é perseguido, é mandado embora. Como já houve casos de alguns amigos nossos aí. Cláudio foi demitido em outubro depois de 9 anos e meio de empresa. Coincidência ou não, isso aconteceu menos de um mês depois que ele denunciou ao Jornal da Clube a situação dos banheiros que os motoristas usam no terminal urbano Evangelina de Carvalho. Eu creio que eu fui demitido justamente por causa das denúncias que eu fiz do banheiro público dos terminais lá embaixo. Que a gente chegava para usar o banheiro e os banheiros estavam sem condições de uso, insalubres, você entendeu? Como você se sente diante disso? Aí eu me sinto perseguido pela empresa, porque eu levantei uma bandeira para os motoristas, que todos os motoristas reclamam, você entendeu? Mas eles têm medo de pôr a cara, porque justamente para não acontecer o que aconteceu comigo, de ser mandado embora, porque todo mundo é pai de família e precisa do trabalho. O diretor do Sindicato dos Empregados em Empresas de Transporte Urbano disse que tem tentado melhorias para os motoristas, mas não consegue acordo com o consórcio Pró-Urbano e a Transerp. Nos últimos dias aí, procuramos o Pró-Urbano jogou a bola para a Transerp e não tivemos êxito, não tivemos soluções. Mas nos próximos dias o sindicato vai usar as ferramentas que a gente tem. A gente não vai divulgar aqui, mas a gente vai buscar uma solução o mais rápido possível. Em relação ao que o senhor diz? As condições, né, que os motoristas estão sem condições de fazer as suas necessidades fisiológicas, tendo em vista que a parada da Tibiriçá está impedindo isso. Aí o sindicato reivindicou para que fosse colocado os ônibus no terminal Evangelina. Essa é uma reivindicação antiga nossa, que todos os ônibus parassem no terminal Evangelina. Tanto é que há muito espaço, né, as condições melhores. Mas, infelizmente, o Poder Público de Ribeirão Preto, a administração atual, não vê isso com bons olhos e faz um pouco caso com os trabalhadores. Gislene Lopes para o Jornal da Clube.
O Pró-Urbano negou qualquer demissão e orientação para que os motoristas não falassem com a reportagem. Disse ainda que no terminal foi instalado um controle de acesso aos sanitários para uso exclusivo. Por fim, concluiu que estuda um novo ponto de apoio para os motoristas. Já a Transerp disse que é de responsabilidade do consórcio providenciar um local adequado para descanso dos motoristas, o qual já foi notificado para resolver a situação. A Transerp esclareceu que o sindicato em questão não solicitou formalmente nenhuma transferência de ponto para o referido terminal e que, quanto às outras questões, elas competem ao consórcio. Agora ao vivo, Thaís Mantoni traz mais informações. Thaís. Pussi, sobre esse assunto eu vou conversar agora com o doutor Ademar Padrão, que é advogado e é especialista em trânsito. Doutora, a reportagem mostrou que o ponto de descanso dos motoristas na rua Tibiriçá é bem distante, eles têm apenas 5 minutos de intervalo. Isso está certo? É tempo suficiente? Boa tarde. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos que assistem e acompanham o Jornal da Clube. Mais uma vez, o triste contrato firmado entre a Prefeitura de Ribeirão Preto e o consórcio Pró-Urbano. Eu lembro o seguinte, se o consórcio não cumpre o contrato com a Prefeitura e não liga para o usuário, era lógico que ele não ia tratar bem o funcionário. Não digo que existe um maltrato por parte do consórcio, porém as imagens aí não tem como contraditá-las, são reveladoras e mais uma vez nós assistimos o quê? Um descaso para com o serviço. E eu lembro que o serviço, na verdade, ele é público, é essencial, quem é responsável é a Prefeitura de Ribeirão Preto e o consórcio descumprindo da forma que está, pode causar insegurança do trânsito, porque o artigo 28 da Lei de Trânsito determina que o condutor do veículo tem que estar em condições de poder conduzir os veículos que ele tem a capacidade. Nós não assistimos isso de uma forma melhor aprofundada, mas nós percebemos que quem não tem condição nessa circunstância pode não ter condição de dirigir o veículo. Então, é muito grave essa situação. Esses motoristas relatam que num terminal a situação dos banheiros é precária, sem nenhuma higiene. É mais uma precariedade no ambiente de trabalho? Sim, e além das questões trabalhistas, como eu disse, existe a questão do trânsito, que reflete sim na direção do veículo. Eu lembro até muito bom esse espaço para falar do seguinte, quando nós temos um contrato de trabalho, nós temos que dar a nossa força de trabalho para o empregador. Aquilo que vai a mais, que seria a maneira que a pessoa leva, o bom trato com as outras pessoas, é um adicional. Então veja, como que o consórcio vai querer que o seu motorista trate até melhor os passageiros, se ele não dá condição mínima para esse motorista? Isso é muito grave. Eu digo aqui o seguinte, Ministério Público do Trabalho, é esse que tem que começar a entrar nesse caso a partir de agora. O sindicato da categoria disse na reportagem que tenta acordo com o consórcio Pró-Urbano e a Transerp, mas nunca é ouvido. Qual seria a solução para os motoristas terem o descanso justo e merecido? Bom, se a lei não é cumprida por conveniência, no caso do consórcio, então que seja por medida de coação legal. Eu sugiro que o sindicato procure o Ministério Público do Trabalho, porque parece que ele já esgotou a forma que era possível de resolver a questão. Não resolveu? Ministério Público do Trabalho, eu acredito que resolve sim. Agora, o usuário esperar pelo motorista 5 minutos nesse intervalo é uma falta de respeito? Olha, pode até estar dentro de um cronograma aí de trabalho, porém, o que eu lembro também, há um perigo de deixar o ônibus sozinho. De repente, daqui a uns dias, alguém sai com esse ônibus de alguma maneira. Então, além do risco do trânsito, conforme eu falei, tem a questão aí também do próprio veículo ser furtado ou sofrer aí alguma intempérie em relação a ele estar nesse momento sozinho, 5 ou 6 ou 7 minutos. É muito tempo, isso também é uma questão de segurança pública. Agora, se o sindicato não procurar o Ministério do Trabalho, pode ser uma omissão? Sim, aí vem aquela questão, né? O sindicato existe para representar o seu sindicalizado. Nesse caso aí, eu acredito que já passou do momento. Se o sindicato não conseguiu, ele deve tentar sim o Ministério Público do Trabalho ou até uma denúncia anônima para o Ministério do Trabalho e não para o sindicato. Eu acredito que resolve. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Paulo Pussi. Até já, Thaís.